Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma aula do nosso curso Teológico do Ceifa e hoje a nossa última aula sobre os profetas maiores, tá? E é sobre os povos do Oriente Antigo, tá bom? Essa aula aqui ela deveria ser a primeira, mas eu preferi gravar os profetas e deixar ela por último, tá? No nosso livro, do nosso curso Teológico do Ceifa, ele vai trazer 3 povos específicos, tá? E eu trouxe um adicional, vou trazer mais 2 povos para vocês. Foram muitos povos. Professor, eu preciso lembrar de todos? Não, mas esses aqui que eu vou falar para vocês, vou trazer para vocês, eu preciso que vocês pelo menos tenham uma noção. Por quê? Porque todas as vezes que vocês forem ler uma profecia bíblica no Antigo Testamento ou no Novo, falando a respeito de algo que remete a esses povos, vocês vai vir a lembrança de vocês e vocês vão conseguir fazer uma melhor conexão do texto, contexto histórico, contexto cultural, enfim. E isso vai abrir mais a mente de vocês na questão interpretativa, tá? Vai ficar mais fácil. Ok, então partindo desse princípio, vamos entender um pouco sobre os povos do Oriente Antigo e necessariamente eu quero tratar com vocês sobre os inimigos do povo de Deus, tá? Os que foram inimigos, esses povos que eu vou citar para vocês foram inimigos dos hebreus, dos judeus, tá? Enfim, professor, hebreu, judeu até o cativeiro babilônico, vamos falar hebreu. E eles vão passar a se chamar de judeus a partir do cativeiro babilônico, tá bom? Judeus, a tribo de Judá, que vão ser levadas cativas por Nabucodonosor. Enfim. Então, partindo disso, o que você precisa entender? Vocês precisam entender que aqui nós temos um mapinha básico aqui, ó, do crescente fértil. Um mapinha do Oriente Médio, tá? Esse crescente fértil aqui, que é uma região. Presta atenção que essa região vai até lá no Golfo Pérsico, tá? Ela pega aqui no norte aqui da África, ali no Egito, e vai até no Golfo Pérsico, tá? Próximo ali da Turquia. Então quer que é uma região vasta. E já a Mesopotâmia é uma região também, mas Mesopotâmia e Crescente Fértil não é a mesma coisa. Crescente Fértil é uma região que abrange o maior território, tá? E Mesopotâmia, menor território. Enfim, são regiões distintas. Mesopotâmia, vocês sabem, significa terra entre rios. E que rios, professor? O Tigre e o Eufrates são rios principais. Aqui nós temos também no norte da África o Egito, nós temos o rio Nilo, tá? Que vai ser muito importante. Professor, por que os rios são importantes para esses povos? Então vocês têm que entender que historicamente nós vamos passar por uma transição, tá? Do nomadismo para o sedentarismo. O que era o nomadismo, professor? Os nômades, eles viviam de lugar em lugar, tá? Então eles migravam, viviam migrando de um lugar para o outro, vivendo da caça, da pesca, tá? Da coleta, enfim. Então esses nômades, eles vão se fixar em um determinado momento, tá? Então, onde começou isso, professor? Depois como foi expulso do Jardim do Éden, tá? Então o homem vai ser nômade ali. A partir desse princípio, eles vão se sedentarizar. O que é isso? Vão se fixar em lugares específicos, vão começar a construções de casas, templos, vão começar a plantar. E para plantar, principalmente no Oriente Médio, vocês sabem que é um lugar árido seco, tem muito deserto. Eu preciso do quê, professor? É óbvio que eu preciso de água. E precisando de água, eu preciso me fixar próximo ao quê? Aos rios. E o Tigre, o Eufrates, tanto o Nilo também lá no Egito, vão ser muito importantes. E o mar também é importante. Na questão o que, professor? De troca econômica, comercial, expansão marítima, enfim. Tudo isso que futuramente iria dar vazão aí às grandes navegações, tá? Mas enfim, então entendeu esse princípio que eu ensinei para vocês aqui, que os povos precisam se fixar, precisam de rios, precisam de plantar e colher, eles precisam de água. Entendendo, nós vamos ver os principais povos aqui que se desenvolveram, tá? Próximo a esses rios, próximos a essas localidades e também que foram inimigos ferrenhos do povo de Deus, tá? Então o primeiro deles aqui que eu quero citar para vocês são os babilônicos. Professor, quem eram os babilônios ou os babilônicos? Tá? Primeiramente eles eram povos antigos que habitavam na região da Mesopotâmia, terra entre rios, tá? O Tigre e o Eufrates. Eles se desenvolveram ali também, que hoje é o atual Iraque. Eles descendem então dos amonitas e ao longo do tempo eles se desenvolveram uma civilização que deixou um legado significativo para a história, tá? Tanto dentro da cultura, da religião, ou enfim, Babilônia foi praticamente uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, tá? Principalmente os jardins suspensos da Babilônia, construído aí por Nabucodonosor, tá? Então o Etemenânquia também, que vai ser um grande zigurate, não é a Torre de Babel, mas também que vai fazer uma grande inferência, tá? Uma também das grandes maravilhas. Então, Babilônia vai ser a representação dos nossos dias, do grande sistema aí,
citada em Apocalipse 18, 19. Tão famosa que ela foi e que é até hoje, tá? Então os babilônios vão ser extremamente guerreiros, eles vão ser poderosos, eles vão derrotar os assírios e vão se ascender aí ao poder, tá? E vai ser uma grande pedra no sapato do povo de Deus, e os judeus vão ser levados cativos aí no ano 586, na verdade vão ser 3 levas, tá? Vão ficar 70 anos na Babilônia. Isso aqui é importante vocês entenderem, foram grandes inimigos de Deus, nós não vamos aqui aprofundar nesse momento, na presencial nós iremos aprofundar. Próximo povo, professor, persas. Quem eram os persas, professor? Os persas viviam na terra onde hoje encontra o Irã, é o atual Irã, tá? Então, o Irã mudou o nome dele, a Pérsia mudou o nome dele, agora chama-se Irã, tá? O Shah Reza Pahlavi mudou o nome e hoje é aí o atual Irã. Eles falam Farsi e também a maioria deles são islâmicos, tá? Nem todos, mas a maioria deles são de vertente islâmica, são os antigos persas, e eles foram fundamentais aí, professor, legado, fala legado pra gente. Astrologia, observação dos astros, o dualismo, só lembrando, professor, nós não somos dualistas? Não, irmãos. Qual a diferença, professor, do dualismo dos persas, não só dos persas, mas dos povos do ocidente, então principalmente do shintoísmo, das religiões do ocidente aí, como as religiões orientais, perdão, como a religião oriental do Japão, dos chineses, enfim, os que não são budistas, creem numa existência de um dualismo. O que é isso, pessoal? O bem e o mal. Só que qual a diferença do dualismo pagão dessas nações para o dualismo cristão? Na verdade, pode nem se dizer que é dualismo, porque o dualismo ele iguala o poder do bem e do mal. Então, o bem e o mal têm o mesmo poder, eles coexistem e eles precisam um do outro para existir. Seria como se você dissesse assim para mim: o Batman não pode viver sem o Coringa. Então, ou seja, igualando o poder dos dois. Era como se fosse, nós sabemos que não tem. Os dois poder de diferença enorme. Assim como Deus e o diabo, não podemos igualar o poder dos dois. Deus é muito mais poderoso porque ele é o criador de todas as coisas, e o diabo, apesar de ter muito poder, ele é criatura. E Deus é o criador e tem todo o poder. Fechou aqui? Persas vão ser bem também significativos aí na história do povo de Deus. Nós vamos ter 3 nomes fundamentais aí dos grandes reis, como Ciro o Grande, tá? Dário e, claro, o rei Xerxes, professor, o rei Xerxes dos 300, ele não era baitolado igual dos 300, não, mas ele é um dos grandes nomes principais também, tá? Possivelmente aí na questão de Esté, dizem que provavelmente por causa da linguagem, Assuero, que foi o marido de Esté, da rainha Esté, que se tornou rainha, é o rei Xerxes, tá bom? Só por uma questão aí de nomes, uma questão de tradução, de versão, enfim, de escrita. Então os persas foram fundamentais. Terceiro povos, professor. Fala um terceiro povo aí. Terceiro povos, essa foi boa. A Grécia Antiga, os gregos ou os macedônicos, tá? A civilização grega refere-se a um período da história grega que compreende desde o período pré-homérico, né, de Homero, até o fim da Antiguidade, cerca de 476 depois de Cristo. Então, uma civilização bem também que foi bem característica, tá? Faz parte da história do povo de Deus também. Viajei na maionese. Um império que praticamente... professor, agora o senhor gaguejou feio, hein? Né? Me perdendo aqui no meu estúdio, o carro. Tá quente pra caramba. Então vamos lá. Eles foram amantes da filosofia. Os gregos foram amantes da filosofia. E que é a filosofia, professor? O amor à sabedoria. O amor ao conhecimento. Né? Você desmistificar os mitos de deuses, enfim. Então foi o berço da filosofia. Foi o berço também de grande cultura, tá? As nossas noções hoje de herança, de democracia, claro que não como antigamente, tá? Democracia, mas democracia, nossa noção vem da Grécia Antiga, questão de Senado, política, tudo da Grécia, tá? Isso aqui foi um legado muito grande. Nós vamos ter aí um grande nome que foi Alexandre o Grande, tá? Que vai aí ser citado lá no livro do profeta Daniel, não com o nome de Alexandre o Grande, mas com o nome do Grande Chifre, tá? Tanto ele quanto os seus 4 principais generais, Ptolomeu, Cassandro, Licímaco e Seleuco.
Isso que é interessante porque eles vão se dividir na estátua de Daniel capítulo 2, vai trazer grande referência a esses ícones aí, tá? E eles foram grandes guerreiros também, de uma habilidade poderosa. Alexandre o Grande, por exemplo, usava no seu exército lanças que chegavam mais de 3 metros. Então se tornava assim, fora as catapultas, enfim, isso deixou o exército dele muito poderoso, chegando a conquistar quase todo o mundo da sua época, tá? Então isso aqui é importante e eles também vão também ser praticamente, podemos se dizer, inimigo do povo de Deus, tá? Principalmente aí Antíoco Epifânio, que vai ficar com a Síria também, que é um descendente também de Seleuco, que é aí general de Alexandre o Grande, tá? Que é uma figura também do anticristo. Império Romano, professor, Império Romano, exímios dominadores do ferro, tá? Ali eles vão pegar, eles vão dominar ali a parte da Europa, da África, da Ásia. Então, enfim, eles vão dominar praticamente quase o mundo todo da sua época também. Citado aí como as pernas de ferro, Daniel capítulo 2, os 4 animais, Daniel capítulo 4. Enfim, também foi um grande império poderosíssimo, tá? Inimigo do povo de Deus. O povo de Deus vai se tornar, ali Israel vai se tornar vassalo do Império Romano por muitos anos, até a sua queda ali em 476, quando ele cai pelos bárbaros germânicos do norte, que hoje nós conhecemos como a Rússia, ali a Alemanha. Então os bárbaros vão vir, vão invadir o Império Romano, vão se miscigenar com eles, a mistura, e eles vão cair em 476. E o Império Romano do Ocidente vai cair pela mão dos turcos otomanos em 1453. Tá? E esses turcos otomanos, é bom vocês estarem atentos que eles fazem parte da religião islâmica. Então nós não vamos entrar por menores aqui, mas é o que vocês precisam saber. Tá? Direito, arquitetura, então enfim, grande o latim, tá? Vai ser um grande legado aí também do Império Romano, tá? E por último, aqui um adicional também, os egípcios, tá? O Império Egípcio. Professor, os egípcios, norte da África, isso. Lembrando que os egípcios também eram nômades, tá, irmãos? Viviam também da pesca, da coleta, até que decidiram se fixar. E o Nilo vai ser aonde eles vão se fixar ali, os nômades. Eles vão começar então a formar um império, a formar uma nação. Nós vamos ter a divisão do Alto e do Baixo Egito. Vão ter 2 reinos, onde vai ter um faraó do Alto Egito e um faraó do Baixo Egito, tá? Então nós vamos ter uma coroa vermelha e uma coroa branca. E no fim de tudo, nós vamos ter aí o primeiro faraó, que foi Mênesis, e depois nós vamos ter a unificação das 2 coroas dos 2 reinos, faraó como o rei soberano supremo do Alto e do Baixo Egito, tá bom? Considerado também aí uma divindade, o Horus vivo, tá? E nós vamos ter grandes legados aí também, como as pirâmides de Gizé, Khafre e Miquerinos, tá? Então isso aqui é muito importante. O Egito também, irmãos, ele vai ser um berço também do ocultismo, tá? E algumas heranças que ele traz para nós, professor: matemática e a medicina, tá? Muito importante isso, vocês saberem dessas informações, tá? O Egito aí, berço aí da medicina também, que hoje é usado na medicina moderna, algumas técnicas que foram aprimoradas e se buscam conhecimento também usando livros antigos, tá bom? Então, berço da medicina e também da matemática. Eles foram exímios matemáticos, tá? Não só os gregos, mas os egípcios também. Então era isso. O faraó também é uma figura do diabo na Bíblia, inimigo ferrenho do povo de Deus, escravizou o povo de Deus por 430 anos, tá? Já profetizado pelo próprio Deus, e também foi um período sombrio, onde Deus também usou para honrar um homem que foi José, que foi um hebreu que se torna vizir, governador do Egito, quando o Egito foi invadido pelos Hicsos, tá? Onde ele estava debaixo de um governo imperial de um faraó que era estrangeiro também, tá bom? Então Deus proporcionou tudo. Então era isso, irmãos, a última aula dos profetas maiores. Quando tivermos nossa aula presencial, nós aprofundaremos em cada uma desses tópicos, desses profetas e desses povos, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até a próxima aula presencial. Fui!